Olá, pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, a mais uma aula de Ciências da Natureza do Ensino Fundamental. E hoje, nós vamos começar o segundo bimestre e dentro do conteúdo do segundo bimestre, nós vamos falar um pouquinho sobre reprodução dos seres vivos. Pessoal, quando nós falamos em reprodução, nós falamos de manter, de deixar aquele organismo, aquela comunidade que está se reproduzindo dentro de um sistema. Lembrando que se o organismo ele não se reproduz, se ele deixa de deixar descendentes, ele entra em extinção, ele desaparece. Então, a reprodução ela vai ser para manter, para perpetuar as espécies dentro do sistema, dentro do nosso mundo. Vou colocar a tela aqui para vocês. Então, olhem lá, pessoal, nós vamos falar sobre as reproduções dos seres vivos. Lembrando, pessoal, que nós temos dois grandes tipos de reprodução, quando nós falamos de reprodução. Nós temos a assexuada e nós temos a sexuada. Vamos começar pela sexuada. A sexuada, pessoal, nós sabemos que ela é mais demorada. Então, os organismos eles precisam fazer a troca desse material genético, desses gametas, que nós denominamos, vulgo, de gameta masculino e gameta feminino. Então, nós temos as características do indivíduo masculino e de um indivíduo feminino, que eles doam, esse material genético. Lembrando que aqui eles doam apenas metade do organismo, então nós somos constituídos por células diploides. Quando nós temos o nosso material genético, dentro do espermatozoide ou dentro do óvulo, ele se divide ao meio, então ele fica haploide, então apresenta apenas metade. Por que isso? Porque quando junta o material genético masculino com o material genético feminino, quando ocorre essa união, essa junção, tendo N haploide e mais N haploide, nós temos dois Ns de células diploide. Então, é um processo muito mais demorado, garante uma variabilidade genética muito grande. Se nós pensarmos lá no exemplo de um cachorrinho, uma cachorra que acaba criando 4, 5 filhotinhos lá, ou um gato, ou qualquer outro mamífero aí, qualquer outro animal. Se nós pensarmos nessa variabilidade, os indivíduos eles até podem parecer iguais, só que eles apresentam características distintas, porque essa variabilidade é muito importante dentro do mundo. Vamos pensar assim, se nós temos uma espécie que ela não suporta o frio, se nós tivermos apenas descendentes que não suportam o frio e acontecer alguma coisa com o mundo e de repente vir uma geada, uma nova era glacial, esses indivíduos que não suportam o frio, eles vão morrer. Então, quando nós falamos em reprodução sexuada, ocorre essa variabilidade, ocorre uma consequência de muito maior troca de características, fazendo com que esses genes não sejam iguais, eles sejam muito diferentes um dos outros, dos mesmos descendentes ali, Só que também tem um agravante, que ocorre muito gasto energético para esse tipo de reprodução. Então, o organismo ele precisa gastar muita energia para desenvolver essa nova espécie. Agora, quando a gente fala, pessoal, em reprodução assexuada, a gente fala num processo que é muito rápido e simples. Então, bactérias dentro de 24 horas, de 72 horas, elas conseguiram se replicar, se multiplicar, se triplicar aí, milhares de vezes, e esse crescimento é muito rápido, ele é muito simples. Ele não demanda parceiro. Muitas vezes, as espécies, é muito difícil encontrar aquele parceiro ideal, aquele parceiro que seja perfeito para que ocorra essa troca de gametas. Então, a reprodução assexuada não precisa de parceiro. E a grande jogada da forma assexuada é que forma clones. Como assim, professor? Clone nada mais é do que um indivíduo igual ao outro, com a mesma carga genética, com o mesmo material. Então, ele é idêntico. Só que aí, pessoal, dentro da forma assexuada, não ocorre a variabilidade genética. Então, todos os indivíduos são iguais. Aí, lembra que eu falei lá para vocês da era glacial? Que se os indivíduos não suportassem o frio,
eles iriam morrer? Entra aqui nessa jogada da forma assexuada, nessa reprodução. Como todos os indivíduos são iguais, se eles não suportarem o frio, eles vão ser extintos, todos eles morrerão. Lembrando, pessoal, que assexuada, olha o prefixozinho a. A vem de não, de negação. Então, não ocorre troca de material genético. Sexuada, ocorre troca de material genético. Pessoal, nós vamos focar hoje na nossa aula mais na reprodução assexuada, mas eu achei importante já dar um início na nossa aula falando sobre a reprodução sexuada para mostrar para vocês que ocorre bastante diferença. Olhem lá, nós temos os seres pluricelulares, nós seres humanos somos os exemplos de seres pluricelulares. Nós temos, né, as mulheres, os gametas femininos e nós, homens, os gametas masculinos. Olhem lá, prestem atenção, vou mostrar com a setinha aqui. Olhem lá, o gameta feminino apresenta apenas metade. Então, olhem lá, tem apenas um. E o gameta masculino, apenas um, formando a fecundação 2 Ns, né? 2 materiais genéticos. Já nos seres unicelulares, a gente pode falar de uma bactéria, ocorre também uma troca do fator F, que nós chamamos, que depois nós vamos estudar um pouco mais para frente. Então, 2 bactérias, elas podem se unir e aí, através de uma ponte, ela doa um pedacinho do seu material genético, olhem lá, o pedacinho do seu material genético, denominado agora aqui de plasmídio, ele doa, né, esse material genético para outra bactéria, formando um novo indivíduo com características diferentes do primeiro indivíduo. Então, esse indivíduo, após a troca desse fator F, né, desse plasmídio, ocorre diferenciação. Então, essa variabilidade genética é extremamente importante. Por isso que aqui nesse exemplo, né, de seres unicelulares, aqui que pode ser uma bactéria, por isso que é muito difícil os tratamentos por medicamento. Então, olhem lá, é difícil acontecer esse tipo de reprodução, mas a gente sempre ouve falar que as bactérias, elas acabam criando resistência. E essa criação de resistência pode estar relacionada a essa troca de plasmídio, né, a esse tipo de reprodução sexuada. Lembrando, pessoal, que não é comum, é uma forma mais aleatória de acontecer. Nós não vemos muito isso acontecer na natureza, né? As bactérias fazerem isso. Mas ocorre sim, por isso eu achei importante trazer para vocês. Lembrando que a reprodução sexuada nós vamos falar na nossa próxima aula. Então, vamos começar sobre a reprodução assexuada. Lembrando que assexuada, nós falamos a prefixo de não. Então, não ocorre trocas de gametas. Pessoal, o primeiro tipo de reprodução assexuada é o mais simplesinho. Nós temos a bipartição, chamada também de divisão binária ou cissipariedade. Todos esses nomes podem aparecer para vocês vão ler em livros, vocês vão encontrar um dos 3 nomes, ou às vezes autores já denominam esses 3 nomes. O que isso quer dizer, pessoal? Bipartição, bi significa 2, divisão. Olhem lá, nós temos uma célula-mãe que ela está sendo invaginada. Lembrando que o material genético aqui, ó, pessoal, ele já foi duplicado dentro da célula-mãe. Tinha um único material genético, ele se multiplicou e agora o citoplasma dela está invaginando, ele está entrando, fazendo com que ocorra a divisão dessa bactéria em 2. Então, uma única célula-mãe dando origem a 2. Essas 2 células são idênticas à primeira. Exemplos, pessoal. Todas as bactérias e alguns tipos de protozoários. Lembrando que protozoários têm alguns tipos que não ocorrem por bipartição ou divisão binária. Depois, pessoal, nós temos outro exemplo de reprodução assexuada, denominada de brotamento ou gemulação. Pessoal, lembrando aqui que brotamento não está relacionado à planta, tá? Mas assim aos animais. Olhem lá, vocês lembram que vocês já estudaram as esponjas, quinidários ou selenterados, né, que são as medusas? Vocês já estudaram isso o ano passado, então eles não são plantas, são animais.
Pessoal, o brotamento, nós temos um corpo, né? Nós temos uma célula-mãe, um indivíduo adulto, que começa a aparecer um novo indivíduo na lateral. Esse indivíduo, ele cresce, até que ele se desprende do corpo da mãe e ele se fixa a um novo substrato. E aí ele se desenvolve. Exemplos, falei já para vocês, esponjas, quinidários ou selenterados, que podem ser as medusas. Então, lembrando, pessoal, que aqui não é um tipo de planta, mas um tipo de animal. São animais de vida presa, né? Eles são fixos. Depois nós temos, pessoal, a divisão múltipla. Pessoal, essa divisão ela não ocorre muito naturalmente. É difícil nós encontrarmos ela na natureza. Embora a malária é um tipo de reprodução que acontece dentro do corpo do ser humano, esse tipo, pela divisão múltiplas. Então, olhem lá, nós temos o protozoário, que está dentro da célula, ele começa a dividir o núcleo, esse núcleo começa a se dividir, e até que ocorre a divisão do citoplasma. Então, conforme ele for se multiplicando, depois do tempo de amadurecimento, esse citoplasma ele também se divide, dando origem a novos protozoários. E aqui coloquei para vocês o plasmódio, né, malariae, que é o da malária, como eu havia falado. Depois nós temos a multiplicação vegetativa. Agora aqui sim, pessoal, né, nós já temos uma apresentação de reprodução que é do vegetal. Coloquei para vocês exemplos, plantas, as famosas mudas, né, raízes ou caule. Quem tem planta em casa sabe que muitas plantas, as folhas acabam caindo ou o tronco acaba entrando em contato com a terra, ele acaba criando novas raízes. E aí, se nós cortarmos esse tronco, se nós cortarmos essa raiz e plantarmos em outro lugar essa muda, ela vai se desenvolver. Então, multiplicação vegetativa dos vegetais, que são as famosinhas plantas que podem ser classificadas, né, pelo tipo de divisão das mudas por raízes ou caules. Depois nós temos a partenogênese. Pessoal, talvez um tipo de representação da forma assexuada mais bonita, né? A partenogênese que acontece nas abelhas. Por quê? Olhem lá, pessoal, a gente brinca, né? Eu costumo brincar na escola que eu falo assim que a partenogênese é a representação do filho legítimo da mãe. Porque é só da mãe. Olhem lá, nós temos a rainha, ela põe os ovos, esse ovo, né, esses ovos, ele se desenvolve e dá origem ao zangão. O zangão, pessoal, ele é de origem única, filho da rainha. Então, ele é o legítimo filho da mãe. Ele não precisou de nenhum outro gameta masculino para dar origem ao zangão. Já quando ocorre a troca de gametas do óvulo da rainha com o zangão, né, através do espermatozoide, pode dar origem às abelhas operárias ou a um novo indivíduo denominado de rainha. Então, a rainha, ela é o cruzamento entre o espermatozoide da rainha-mãe com o espermatozoide do zangão. A operária, a mesma coisa. Já o zangão, ele é o filho único, direto da mãe. Então, o filho legítimo da mãe. Facinho, né, pessoal? É só lembrar que a partenogênese é o tipo de reprodução que acontece nas abelhas e que é o filho legítimo da mãe. E aí, vocês não vão errar e não vão esquecer. Depois nós temos, pessoal, outro tipo que acontece muito, né? A gente costuma, quem guarda pão aí de uma semana para outra, ou até mesmo dentro de 2, 3 dias, você vê lá aquele bolorzinho, aquele famoso fungo no pão. Aí você fala assim, professor, eu corto, jogo fora aquela parte que está com fungo e eu como. Pessoal, não façam isso, por favor. Se o pão estiver fungado, se ele estiver com fungos,
por favor, joguem fora. Lembrando que aqui nós temos fungos que são benéficos à saúde, né? Que tem partes de queijos, entre outros, que aí nós podemos sim comer, tá? Mas quando nós falamos do desenvolvimento do fungo no pão, não comam, joguem o pão fora. Então, olhem lá, pessoal, o exemplo de esporulação. Nós temos um fungo que ele se desenvolve, e aí ele dá origem a uma estrutura chamada esporogênio, né? E aí ele solta os esporos e ele se desenvolve. Então, ele vai crescendo em novos lugares através dos esporos. Lembrando, pessoal, que é um tipo de reprodução muito rápido. Então, você tem lá um pedaço de fragmento de pão que ele está com um fungo, dentro de 2 dias, aí você já vai ter novos outros locais que estão com fungos novos. Lembrando, pessoal, de exemplos, nós temos fungos e alguns tipos de bactérias em casos extremos na natureza. Algumas bactérias, elas se sensibilizam ao ambiente. Se o ambiente estiver muito hostil, a bactéria estiver achando que ela não vai resistir, que ela vai morrer, ela pode sim criar alguns esporos e lançar na natureza como uma forma de perpetuar a sua espécie. Então, esporulação tanto em fungos quanto em algumas bactérias em ambientes hostis para perpetuar a sua espécie. Depois nós temos, pessoal, fragmentação. Fragmentação, pessoal, eu acho que é o sonho de qualquer ser humano, ou melhor, vamos falar assim, né, de qualquer animal. Se nós pensarmos, se cortarmos o nosso dedo, quem nunca sonhou, né, se não conseguirmos fazer aquele implante de desenvolver esse novo dedo, né, ou desenvolver determinados órgãos quando é retirado por algum tipo de doença. Então, a fragmentação, nós podemos colocar como exemplo a estrela do mar, algumas planárias. Se nós cortarmos essa estrela do mar ao meio, ou aqui, né, pessoal, cortarmos ela vai se desenvolver, vai desenvolver novos pedaços desse organismo, dando origem a novas estrelas do mar, ou novas planárias. Então, olhem lá, pessoal, a fragmentação nada mais é do que a quebra de um organismo, né, partido ao meio, que ele pode se desenvolver e dar origem a 2 novos indivíduos. Então, fragmentação se fragmenta e dá origem aos novos organismos. Pessoal, nós estamos então entrando, né, nesse segundo bimestre sobre a vida e a evolução, e o descritor, né, da nossa aula de hoje foi identificar e comparar os diferentes processos reprodutivos em vegetais e em animais em relação ao mecanismo adaptativo e evolutivo. E o objetivo do nosso conhecimento foi o processo reprodutivo. Lembrando, pessoal, que nós vamos voltar a falar sobre isso nas próximas aulas. Aí nós vamos entrar com o tipo de reprodução, né, sexuada. Então, hoje nós falamos sobre a reprodução assexuada, em que ela é de forma rápida, em que ocorre em indivíduos iguais, sem variabilidade genética. Lembrem, pessoal, variabilidade genética é tudo dentro do nosso ecossistema, dentro do nosso sistema. Se nós temos indivíduos que são iguais, esses indivíduos que são iguais, pessoal, eles não podem sobreviver. Se ocorrer uma mudança em que um desses indivíduos ele não consegue, né, se adaptar a essa região, ao ambiente que seja hostil, ele vai morrer. Agora, se nós temos uma variabilidade genética que só é decorrente através da forma de reprodução sexuada, através dessa troca de gametas, né, entre masculino e feminino, aí sim, pessoal, nós temos, né, essa variabilidade. Aí nós temos indivíduos que podem sim morrer dessa espécie, mas nós temos indivíduos que vão se perpetuar porque eles conseguiram se adaptar. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vai ter uma atividade de novo para vocês estarem fazendo. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula. Fui!